Está entrando no ar Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, estou aqui Com sempre azul, Bertaldo, sou eu. Hoje o negócio tá meio diferente, né? Por quê? Porque hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre casamento. Mas está diferente é porque vai falar de casamento ou porque a gente está sentado em local separado da mesa? Tá tudo diferente, porque Tá tudo hoje diferente. vai ser um bate-bola entre mim e você sobre casamento. Bate-bola, jogo rápido. Não é tão rápido assim, mas a gente vai falar sobre casamento. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Gente, é importante. Você clicar ali naquele botãozinho de inscreva-se é importante, porque diz ao YouTube que você valida esse conteúdo e assim ele chega a mais pessoas. E também, bom, além de se inscrever, como o Bertaldinho tá aí com a placa, né? Dizer também, deixa o like, ativa o sininho, que daí quando aparece episódio novo você recebe a notificação, coloca seu comentário, tudo. Toda essa interação que você faz é importante, tá bem? E a segunda coisa é falar da loja Ânima. Esta aqui, o Bertaldo batizou a outra Nossa Senhora dessa aqui, de Nossa Senhora do Bertaldo. Pois essa aqui é uma Nossa Senhora loura. É a Nossa Senhora Nossa Senhora da Quênia. É uma nova devoção popular no Brasil. Loura. Se bem que essa aqui tá meio ruiva, né? Vamos colocar assim. Não, ela tá mais loura do que ruiva. Muito mais. Muito mais. Sei. Bom, enfim, é a Nossa Senhora belíssima em Murano. Ela é super elegante. Eu acho ela de uma elegância, assim, total. Então, a gente pode ter em casa, a gente pode ter no escritório, a gente pode ter, enfim, em qualquer local que a gente olha, vê a Nossa Senhora sem ter em todos os detalhes. Eu gosto imensamente. Onde é que ela está? Loja animaoficial.com.br. E nós temos também, para quem não sabe, este aqui, Meu Primeiro Devocionário. Então, isso é uma gracinha. Aqui nós temos orações para as crianças, oração do dia, oração da manhã, várias orações, como vocês estão vendo aqui. É bonito mesmo. É muito, muito bem feitinho. Aí tem aqui, vamos colorir o terço, para a criança já entendendo a oração do terço, como é que é as continhas que tem aqui, Vamos colorir Nossa Senhora e os Três Pastorinhos, fora que tem as orações, oração antes das provas, é muito fofo isso, oração dos bons pensamentos, enfim, oração ensinada pelo anjo da paz aos Três Pastorinhos, aí tem oração do anjo da guarda, é uma gracinha. Enfim, vale muito a pena. A oração para agradecer o fim do dia, para antes de dormir, vale muito a pena. Então, aonde está? Na loja animaoficial.com.br. Tem um QR Code aí, depois só entrar aí na loja, você vai encontrar esses produtos e muitos outros belíssimos quando a gente traz o sagrado para perto de nós. Enfim, Bertaldo, estamos nós aqui. 25 anos de casamento. Um assunto muito importante. Comemorando essa data. Confesso que eu tô achando estranho sentar aqui. Ano jubilar. Você tá achando estranho sentar aí? Muito. A gente tá estranho sentando em locais diferentes. Depois de mais de 200 episódios, eu sentada lá, você aqui, o negócio mudou. Pois é, mas tá tudo bem, não tem problema. Mudar de vez em quando. A gente quer falar sobre casamento. Isso, porque as pessoas falaram muito, né? Perguntaram muito, falaram assim, poxa, 25 anos... E eu escuto muito essa pergunta, tem segredo? Qual segredo? Qual o segredo para chegar em 25 anos? E aí foi daí que veio a ideia, né? Vamos falar, vamos bater um bate-papo aqui e falar com as pessoas qual é o segredo. A gente vai revelar o segredo para chegar em 25 anos, sorrindo, a gente querendo furar o olho, mas só às vezes. Às vezes. Só às vezes, poucas vezes. Mas aí às vezes você larga a agulha e não fura o olho. Sempre a agulha deixada de lado. Não, mas eu queria começar, vamos começar então com a palavra de Deus e entendendo o que Jesus falou a respeito do casamento. Eu acho que aí a gente começa, né, com a palavra do Senhor e entendendo o que é a união de um homem e de uma mulher. E aí aqui está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, que diz assim, dos versículos de 1 a 11. Vamos ler e com muita calma explicar tudo isso. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para o pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Ele respondeu, quando nós estamos falando dele, foi para a região, ele andou, essa pessoa que nós estamos falando aqui é de Jesus, tá? Muito bem.
Então, Jesus respondeu-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o que Deus uniu. Muito bem. Muito bem. Vai, continua. Você queria que eu continuasse lendo os outros versículos? Não, continua. Muito bem, essa é a explicação de Jesus, em primeiro lugar, que é da união de homem e mulher, ok? Não é qualquer união que Jesus está se referindo, né? Hoje em dia a gente vê quantas coisas que se apresentam na nossa sociedade como união. Uma união, sei lá, que a gente não sabe como chamar. A união aqui é uma união de homem e de mulher. E Jesus diz que Moisés deu ao povo a carta de divórcio pela dureza do coração daquelas pessoas. Talvez hoje a gente possa encontrar também pessoas com uma dureza de coração, que não queiram simplesmente ouvir falar da palavra de Deus e queiram seguir os seus próprios ensinamentos. Talvez você está sendo bonzinho. Não, eu estou sendo especialmente bonzinho. Você está sendo muito bonzinho. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade para entender as pessoas, assim, muitas vezes dispensarem a graça de Deus e terem um casamento somente no humano. Porque o sacramento do matrimônio, ele é você estar revestido de uma graça sobrenatural. E muitas pessoas que têm essa possibilidade de ter essa graça sobrenatural não têm, simplesmente porque estão preocupados com festa, ou o outro, mas para quê? Vou entrar na igreja, e isso já passou, a gente já está 10 anos juntos, para quê? Se a gente parar para pensar, são duas pessoas totalmente diferentes, criadas em lares totalmente diferentes, com tudo muito, muito diferente, com gostos diferentes, com tudo diferente, que depois entram na mesma casa e tem que conviver ali super junto, mas, né? Claro que sai arranhão, claro que sai atrito. Mas o versículo 7 já vem falando sobre isso, né? Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E já não são dois, mas uma só carne. Sim, então, exatamente isso. Vão se tornar uma só carne. Mas se tornam uma só carne quando estão... Em que momento? No sacramento do matrimônio. Então, é disso que eu estou dizendo. E tem pessoas que elas simplesmente dispensam isso por coisas assim, humanas. É isso que eu estou querendo dizer. E eu tenho dificuldade de entender porque a pessoa está dispensando algo tão importante. E que, como eu falei, é um presente que Deus nos dá. O sacramento do matrimônio é um presente que é uma, como eu falei, a gente fala o sacramento do matrimônio, tá? Mas a gente recebe uma capa invisível que nos envolve e que essa capa invisível faz com que a gente supere as dificuldades, com que a gente tenha uma paciência maior, com que a gente tenha mais tolerância, com que a gente tenha mais amor. Porque qual é o fim último de nós, do ser humano? É ir para o céu. A gente tem que olhar sempre para o céu. As pessoas só pensam hoje em dia, o fim último das pessoas é como que eu vou ficar muito rico, como eu vou ficar muito famoso, ou como eu vou ter muito sucesso, ou como, enfim, muito prestígio. Mas o fim último não é esse. O fim último é buscar o céu. Só que existem caminhos para isso. E o casamento é um caminho para isso. Mas eu queria dar um passo para trás, para depois a gente dar esse passo para frente. O primeiro passo para trás que eu queria dar são qualidades humanas que são necessárias. Porque as pessoas falam, mas eu me casei na igreja, depois o meu marido não é o mesmo, a minha mulher não é a mesma. Então vamos dar um passo para trás. A preparação para o matrimônio. Como é que você escolhe alguém para se casar? Como é que você faz isso? Aí, depois que você escolheu aquela pessoa para se casar, você não pode mais agora dizer que aquela pessoa não serve. Ou você escolheu mal, a culpa é sua. Porque você deveria ter escolhido melhor. Aonde você está escolhendo a pessoa... Porque também tem gente que casa e pensa assim, depois que casar, ele ou ela muda. Ninguém não muda. É verdade. Só piora.
É verdade. Ninguém muda. Ou às vezes melhora também. Não, melhora pela graça. Sim. Né? Mas assim, se você for comparar o vício, ele vai piorar. Se você for comparar a virtude, ela vai melhorar. Por quê? Porque quem busca a virtude está sempre buscando a virtude. Quem busca o vício está sempre buscando o vício. Até que busca a virtude. Então, a gente precisa falar dessas qualidades humanas, que é o sujeito casa. Tá, no dia seguinte, o relacionamento dele está estragado. Ele não consegue mais conviver com a mulher não consegue mais conviver com ele. Mas, tudo bem, a graça do matrimônio, do sacramento, ela vai nos ajudar. Mas é preciso também empenhar um pouco da natureza humana. Muito bem, a graça não dispensa a natureza. Não, eu gosto não muito dessa frase. Não a dispensa. Graça, isso é importantíssimo ter no coração. A graça não dispensa a natureza. O que isso quer dizer? Que Deus dá a graça sim, mas a gente precisa agir. Então. Não adianta eu ficar lá assim, eu tenho o sacramento do matrimônio, Deus vai agir, mas eu não sou bacana com meu marido, eu não cuido da relação. Agora eu gostei. Então vamos lá. Ser bacana com meu marido. Né? Agora ficou o ponto, ser bacana com o marido. Nós temos aqui, a gente até já criou, já falou para vocês algumas vezes, o alimente seu leão e o não maltrate a sua única abelha. Então eu vou falar primeiro da abelha. Da minha abelha. Eu tenho uma abelha que eu fui lá numa colmeia, ok? Tinha uma abelhinha lá bonitinha. Eu fui lá e peguei aquela abelhinha para mim. Então, assim, eu quero aquela abelha. Eu escolhi aquela mulher. Eu preciso também me relacionar bem com a pessoa. Não adianta todo dia, num casamento, se alguém não ceder e se o outro não ceder e não for uma coisa de buscar o amor todos os dias, vai ser um inferno todos os dias. Vai ter um dia que a pessoa diz assim, cara, a pessoa... Não, você quer se livrar da pessoa. Eu quero me livrar dessa pessoa. Claro. Não, olha só. É um peso para a pessoa. Hoje eu vou ficar na minha. Vou ficar, né, não vou fazer isso. Mas eu queria falar de alguns aspectos dos homens, não é? Um aspecto do homem, até por uma grande imaturidade, e isso é uma causa, depois que a gente vai falar também, de nulidade. Porque ao falar de matrimônio aqui, nós estamos falando para quem está casado, precisa melhorar, nós estamos falando para quem não tem nenhum impedimento para se casar e poderia ter o sacramento e não tem, só porque não tem, só porque não quer. E nós estamos falando também a casais de segunda união, que já vem, às vezes, com uma história difícil, uma história, assim, com muito machucado, com muita dor, com muita tristeza, né? Mas os casais de segunda união, eles têm que ter a certeza no coração que eles são acolhidos pela igreja. Não, são acolhidos, claro, são acolhidos. E nós estamos falando também para quem deseja um dia se casar. Ou seja, eu nem tenho namorada, eu quero me casar um dia. Então, como é que eu devo proceder, né? Então, assim, a meu ver, os homens são, via de regra, imaturos. Verdade ou não é? Verdade. Imaturos. Então, os homens são os primeiros filhos das mulheres. Você sabe que tem uma frase muito boa que eu gosto, que diz o seguinte: qual? Homens são bobos e mulheres são chatas. Eu acho que define muito bem o gênero. Homens são bobos e mulheres são chatas. E mulheres são chatas. Pode ser. Então, pode ser, não pode? Pode se encaixar. A mulher vai detalhista, a mulher vai lá, vai a mulher mata piolho na unha, assim. Isso aí, é isso aí. Homem não, o homem, ai, meu videogame, ai, meu não sei o que, é isso aí. Pois mas aí a gente precisa pensar uma coisa. Da onde veio o seu marido? O seu marido veio de uma família, que tinha uma mãe. Concorda? Concordo. Ela tinha uma mãe, ele tinha uma mãe. Ou tem uma mãe, né? E essa mãe acaba por fazer tudo pro filhinho. Mimar o filhinho. Olha, mamãe, eu não achei minha caneta. Onde tá? A mamãe achou, tá aqui. Né? Mamãe, faz a minha comidinha. Claro, você não vai casar com uma segunda mãe. Não é disso que eu tô falando. Por favor. Mas nós estamos fazendo aqui, cara, uma análise. Uma análise. O cara vem com algumas características de alguém que foi mimado. Sim, de alguém claro que é ele carente. Amadureceu, cresceu e tudo mais. Ok. Mas precisa ainda de um certo carinho mas a carência a que eu me refiro é uma carência sempre do elogio, é uma carência de estar junto, de ter um abraço, de ser acolhido e de não ser espezinhado.
Mas olha só, isso também é mulher, tá? Hã? Mulher também precisa de elogio, mulher também precisa de tudo isso. Não, só porque parece que isso é uma característica só do homem. Tudo mulher bem, também precisa. Tá bom, mas nós estamos primeiro... A validação é algo que é do ser humano. O ser humano precisa Tá ser bom, validado, elogiado, enfim, como um todo. Mas nós estamos falando primeiro de homem. Tá bom, então vamos lá. Ok, nós estamos falando de homem. A gente pode falar primeiro de mulher, não tem problema. Não, pode nós continuar. Nós estamos falando primeiro de homem. Então, o que acontece? Muitas vezes, o que eu tenho percebido? A dificuldade das mulheres de entender isso. E aí aqui começa um grande problema. Qual o grande problema? O cara precisa ser validado. Às vezes o cara não é nem tão bom assim, né? Mas ele precisa ser validado, já que você escolheu também um cara que não era tão bom assim, fazer o quê? Mas fazer o quê? Né? Ele precisa ser validado, ele precisa ser encorajado. Alguma coisa o cara faz boa. Alguma coisa. Sei lá o quê. Troca bem o pneu do carro. Toca bem o pneu do carro. Se alguma coisa o cara faz bem, então, pra você elogiar. Mas aqui começa um problema que eu vejo constante. Outras mulheres validando esse cara. Aqui começa um problema no matrimônio. É como se ele não se sentisse valorizado em casa. Não só, mas aí na rua alguém vai dizer, nossa... Você troca bem o pneu do carro. Tu é o máximo. Olha que pneu bem trocado. Caraca! Você, eu nunca vi ninguém igual você. Você quer ver uma coisa? Sem a gente, digamos assim, descer a um nível muito profundo, eu duvido que uma prostituta não valorize o cliente dela. Ela vai estar mentindo. Mas o que ela vai dizer para o cara? Ela vai ser a mulher que mais acolhe. Ela vai ser a mulher que vai, às vezes, o sujeito nem vai ter relação sexual com ela. Vai lá para ser ouvido. Né? Vai lá para ser ouvido, né? A gente vê o relato de ex-prostitutas, né, ao longo da vida, dizendo exatamente isso. Que validavam essas pessoas, que acolhiam essas pessoas. Ah, então você está falando agora que se eu não acolheu meu marido tem que ir para prostituta. Não estou dizendo isso. Vamos ter uma conversa madura, real, de como ela é, como a vida é. Não é como você quer que a vida seja. Como a vida é. A pessoa é carente. Tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou 10. Cara, daqui a pouco, o capeta não vai perder tempo. Ele vai trazer alguém que vai dizer assim, puxa, você é o máximo. Como é que a sua mulher não valoriza você? Como é que a sua mulher nunca percebeu que você é tão bom? Como é que a sua mulher te trata assim? Como é que ela não vê que você sai 6 horas da manhã para trabalhar e volta 10 horas da noite e, poxa, ela nem te dá um carinho? Essa é a vida como ela é. Então, assim, é porque a gente tem que falar disso antes de falar de sacramento. O sacramento vai pegar um homem e uma mulher que estão unidos e vai elevar esse matrimônio. Algo sagrado diante de Deus. Mas se a gente não tiver o mínimo de condição humana, isso vai naufragar. Então, o que o sujeito tem que fazer? Ele precisa buscar as virtudes, mas a mulher também tem que buscar as virtudes. Porque se não buscar, vai buscar o quê? O vício. Aí na hora que for buscar o vício, o que vai acontecer? Vai para o futebol, ou vai sei lá para onde, para o boliche, sei lá o quê. Boliche, né? Ótimo. Para qualquer canto, né? Para poder se distrair, para na realidade ficar longe daquele problema. Olha, eu vi, agora você me faz relembrar uma pessoa. Eu não vou dizer quem, claro. Mas eu vi um casal tá muito mal. E o cara todos os dias ia ficando numa angústia ao chegar em casa e bebia uma garrafa de vinho toda noite quase. Por aquela angústia de não querer chegar em casa. Por quê? Porque era problema, né? Porque chegar problema. em casa é problema. Era um problema. A outra coisa também que, já que a gente falou de homem, mas falou um negócio de mulher aqui. Cara, todos os homens precisam de algum momento na vida de ficar dentro do espaço cerebral dele. Significa não ouvir nada, não pedir nada. Geralmente, a gente já viu muito meme na internet assim, né? O cara tá lá deitado, um minutinho, fulano, vem cá, a luz, acendeu a luz. Aí o cara deitou mais um pouquinho, fulano, vem cá, que não sei, você pode chamar a pessoa,
Mas a pessoa precisa ter um mínimo ali, um segundo, que ela chegou em casa e falou, cara, agora eu vou ficar aqui 5 minutos. Peraí que eu tô anotando. Vai anotando. Chamar menos. Chamar... Eu tô no chamar menos. Mulher tem um sexto sentido da hora que o cara parou 2 minutos. O cara parou 2 minutos. Fulano, vem cá! Aí o fulano vai. Aí ele voltou. Fulano, vem cá! Ou então assim, a pessoa chega também, a pessoa assim, ó, você não sabe o que aconteceu hoje, você vai. Então, olha, o problema é um vomitório. Não, gente, olha só. Eu fico feliz que isso não acontece, porque a gente trabalha junto. Então vamos fazendo vomitório ao longo do dia. Vomitório então, ao longo do dia. E o chamado também para fazer muitas coisas ao longo do dia. Então, assim, enfim, eu acho que precisa de condições humanas. Peraí, agora vamos falar da mulher. Não, também. não, tem muita coisa para falar de homem ainda. Do homem, vamos falar da mulher não, olha agora só, também. O carentão aqui precisa da mulher dele. Você tá entendendo? Eu entendi. A da abelha dele. Ele só tem essa abelha, cara. Tem que entender que o cara casado, direito, decente, ele só tem uma única abelha. Ele não tem um enxame de abelhas. Ah, tô com aquela abelhinha, tô com aquela abelhinha, tô com aquela abelhinha, tô com aquela abelhinha. Não. Eu só tenho Ia dar trabalho. Pô, ia dar muito trabalho, mas assim, eu só tenho uma abelha. Então, assim, a abelha também, ela podia recolher o ferrão. Porque a abelha, às vezes, já viu essas abelhinhas? Tem umas abelhinhas que vêm, elas são bonitinhas, né? Elas não têm ferrão, não sei o que é, elas não ferram ninguém. Mas eu já corri de abelha no mato. A gente foi buscar uns cavalos uma vez, e o cavalo estava no meio do... A gente faz cada doideira, cara, quando a gente é novo. Aí a gente pegou a sela, falou, vamos lá no pasto pegar o cavalo. Cara, que cara idiota, meu Deus do céu. Aí... andando debaixo de sol para pegar o cavalo, era melhor pegar o cavalo, trazer e selar, né? Não levar a sela, né? Aí levamos aquele monte de sela e tal, os cavalos soltos no pasto, de repente a gente passa em uma colmeia de abelha. Cara, eu não me lembro o quanto eu corri, mas eu corri muito e as abelhas... Enfim, mas olha só, agora falando né, botando a mira nas mulheres, as mulheres também querem ser bem tratadas, como você está falando, é só a única abelha, não espanta a abelha. É isso, porque também o que acontece muitas vezes é o cara não ter trato com a mulher. E muitas vezes é grosso ao longo do dia inteiro, é um cara grosseiro, não sabe lidar, não está entendendo que ali tem uma mulher que é delicada, que precisa ser tratada com carinho, com doçura, não com... porque o leão, a pata dele é pesada. Ele não faz o carinho é quase levando, né? Assim, embora. O leão é todo pesado, é tudo. Mas ele tem que ir ali dosando. E um leão com abelha, né? Não só a patada que dá, como muitas vezes as palavras, né? As palavras que falam. Porque as palavras também machucam muito. E quantas mulheres machucadas, quantas mulheres muito feridas. Eu quero saber o seguinte, isso. Quem vai se desarmar primeiro? Pelo seguinte... O casamento não é uma luta. Pelo seguinte, o casamento não é uma luta e o casamento o amor, vamos falar assim, né? Porque a gente está falando de casamento, está falando de amor. Amor é uma decisão. A gente decide, porque as pessoas ficam muito assim, eu vou me separar porque eu já não sinto mais aquela coisa pelo meu marido. Peraí, não é pra sentir mesmo isso assim, não. Não é assim que funciona. Aquela paixão, aquela paixonite, você sentia lá, quando você tava namorando. Pô, depois de 25 anos, você não vai sentir frio na barriga quando teu marido chega. Você é até esquisito. Não. Não? Não. Fala sério. Vê toda hora o marido, cada hora um frio na barriga? Você não sente o frio quando eu chego? Não, eu fico feliz quando você chega, é diferente. Que decepção. Já pensou? Aquela emoção. Gente, valeu aí, obrigado pelo programa, tá? Se inscreve aí no canal, tchau. Não, vamos falar sério. As coisas, elas vão se transformando, mas eu sempre falei pra você, sempre disse isso, que qual é a frase que eu digo pra você quando tô num lugar, você aparece, que eu não espero? Que você gosta quando eu apareço de surpresa. A frase é que aí eu viro pra você, aí eu dou um sorriso e falo que eu sempre continue me alegrando, que eu sempre me alegre quando você aparece. Porque eu fico feliz quando eu vejo você. Me dá uma alegria. Eu falo, caraca, eu não esperava você chegar ali. Mas o frio na barriga passou. Não, gente, frio na barriga é na paixonite lá atrás. Entendi. As coisas, elas vão se transformando. Aí a pessoa diz, mas eu não sinto mais aquela coisa. Porque essa coisa é diferente. Agora é um amor, é algo maduro, é diferente. Só que o amor, ele é uma decisão. Você tem que se empenhar diariamente. Você tem que olhar para o seu marido e buscar ver as coisas que você admira nele para valorizar. Assim como o homem em relação à mulher. Porque senão fica só um
alfinetando o outro o tempo todo, entendeu? Aí você sabe que o outro não gosta que você faça determinado barulho. Um exemplo, porque às vezes tem coisas mínimas que irritam Eu sei. o casal. Eu sei. Às vezes tem coisas mínimas. Aí a pessoa faz um barulho que seja, qualquer barulho com a boca, uma coisa que você sabe que o outro não gosta. Por que a pessoa fica fazendo pra irritar a Não outra? sei o porquê que a pessoa faz. Às vezes a pessoa faz só por estar distraída. Deve ter uma explicação. Mas a gente vê, às vezes, pessoas fazendo de propósito. Tipo, eu vou irritar ela ou eu vou irritar ele. E assim, eu fico pensando, por que optar pela irritação? Por que optar em encher a paciência do outro? Meu avô dizia que o mau casamento é melhor uma boa hora de morte. Né? Porque você, num casamento, nós estamos 25 anos, ninguém leva 25 anos para morrer. Ok? É uma morte lenta, né? Morte de ópera, né? Ninguém leva essa morte toda. Então, assim, mas eu acho que tem que criar hábito. Eu já falei isso outro dia e repito, né? O cachorro você ensina, um cavalo você ensina, um peixe você ensina. Então, assim, é preciso criar hábito. Se a pessoa, ela começa todo dia, cara, nossa, você tá linda, você tá maravilhosa. Você, não é que você vai fazer isso nem da boca para fora e nem por fazer, mas é preciso repetir. Quando você dá alguma coisa pro outro, não, porque aquilo, você aquilo fica feliz acaba também. sendo verdade, de verdade. Você acha aquilo. Por isso, assim... Não, e pro outro também. Eu vou contar um negócio que eu acho que eu nunca falei. Nunca pra você. falou? Então conta. Eu acho que eu nunca falei pra você. Nunca falou pra mim? Então Eu acho cuidado que não. com o que você fala. Lá atrás, quando a gente tava namorando, lá atrás... 1924. Você fazia um negócio, assim, você me deixava em casa Sim. e você ia pra sua casa. Pois não. Quando você chegava na sua casa, você me ligava, falando assim, cheguei. Sim. Eu lembro que a primeira vez que você fez isso, eu fiquei assim, eu no telefone, eu falei, ele chegou. Eu falei... E daí que o idiota chegou em casa? Eu pensei, e daí? Por que ele tá avisando? Claro, ele chegou. A gente até morava muito longe, os bairros eram do lado do outro. Eu falei, Sim. Porque ele chegou. Eu fiquei meio assim, sabe? Era só pra ouvir sua voz de novo. Não, mas eu, na minha cabeça, falei assim, por que ele tá me ligando pra dizer que chegou? Eu não pedi pra ele avisar que chegou. Eu achei aquilo estranhíssimo. Na segunda vez, você fez a mesma coisa. Aí eu, tá, chegou, avisou de novo que chegou. Aí na terceira vez, você fez a mesma coisa. Aí na quarta vez, eu, tá bom que você chegou, que bom que você chegou. Na quinta vez, teve um dia que você não ligou dizendo que chegou. Aí eu falei, ué, ele não vai ligar dizendo que chegou? Eu achei esquisitíssimo que você não ligou dizendo que chegou. Aí eu liguei pra você. Aí você, não, cheguei. Eu falei, por que você não ligou? Aí você falou assim, eu me distraí aqui, sei lá, subi com alguma coisa. Aí me distraí, não liguei. Eu falei, tá bom, mas eu senti falta. Isso que eu quero dizer. Eu senti falta daquele cuidado que você tinha pra ligar dizendo que chegou, pra ouvir mais uma vez a voz, pra dar mais um beijo, boa noite, alguma coisa assim. E é por isso que eu tô dizendo da importância de fazer a coisa. Porque o outro também vai assimilando aquilo e vai gostando de ouvir aquilo. Alguém tem que fazer. Exatamente. Alguém tem que fazer. E assim, o alguém são os dois. Porque um faz de um lado, o outro faz do outro. Sim, se não um deu o faz primeiro uma passo, coisa, o outro vai fazer outra. Exatamente. Se não deu o primeiro passo, foi o outro que deu, cara, vai atrás e tenta fazer alguma coisa que e agrade assim, o e outro. tem coisas que deixam a gente muito magoado, não é? Por exemplo, eu posso contar uma coisa aqui? Ai, meu Deus não, do céu. Não é da mágoa, não. Não é da mágoa, não. Da mágoa não tem mágoa, com não. isso. Ó, roupa suja você lava em casa. Não, fica tranquila. Fala. Eu vou contar uma coisa que a gente faz que ninguém sabe. Jesus, o quê? Calma, Fiquei tenso agora. O que é isso? Que a gente faz que ninguém sabe. Vou contar uma coisa que a gente faz que ninguém sabe. Ainda bem que dá pra cortar, hein? Não, dá pra cortar, mas essa mas não a precisa... equipe toda sabendo que a gente faz que ninguém essa não sabe. precisa, não. Quando a gente vai tomar banho... Ai, Jesus, tá Quando piorando. a gente vai tomar banho, tchan. Não. A gente tem o hábito de pegar... Tem 2 frasquinhos de sabonete líquido no nosso banheiro. E tem uma... dentro do box. Dentro do box. E tem uma terceira tampa. Foi de um frasco que quebrou. Do frasco que quebrou. Eu não sei o porquê. Eu pego a tampa do frasco que quebrou e coloco no frasco da Kênia, quando ela vai tomar banho. Aí a Kênia pega a tampa que quebrou uma tampa que tá sobrando, né? Bota no meu frasco. E aí, assim, um dia ela esqueceu de fazer isso, eu fiquei magoadíssimo. Eu falei, caraca, cara, você não colocou a tampa. Foi pior. Por que teve foi? um dia que eu falei, essa tampa tá sobrando, a gente passa de um lado pro outro, quer saber de uma coisa? Eu joguei no lixo a tampa, no lixinho do banheiro. Você ficou... Eu fiquei magoadíssimo. Você ficou arrasado. Você jogou fora eu fiquei, a tampinha. A tampinha, porque aquilo ali, sabe,
sabe, você põe a sua tampinha, você bota outra tampinha. Aí o que eu fiz nesse dia? Eu peguei aquela tampinha, peguei mais 3 tampinhas e botei em todos os frascos do... Então, assim, isso cara, que bobagem, né? Que vocês estão falando aí, né? Você pega uma mas é uma brincadeira do tampinha casal. e bota ali, né? Que até então ninguém sabia, né? Só nós dois. Agora o mundo inteiro sabe que a gente bota da tampinha no frasco que não tem tampa, no né? frasco. Até tem, né? O meu frasco tá tampado. O seu Sim. também. A gente só fica passando a tampinha. É. Tipo assim, aí ontem eu comecei uma nova coisa, mas aí eu não vou poder contar agora, porque eu acho que ela nem percebeu ainda. Não, essa ainda não percebi. Ela não percebeu, mas ela vai perceber. Mas isso é legal. Os meus pais ficaram casados 64 anos. Só se separaram quando meu pai morreu. E o meu pai, eu via isso. Ele, por exemplo, ia dormir, escovava o dente para ir dormir. Ele sempre colocava, era um código deles, ele colocava pasta de dente na escova de dente da minha mãe. E um dia que não colocava também era uma mágoa profunda. Era um negócio, você não colocou. Eu lembro da minha mãe falando, meu pai, você não colocou pasta de dente na minha escova. Mas aí também eu vou ter que dizer que nesses 9.200 dias de casamento, eu não falhei nenhuma noite a levar água para a cama para Kênia, colocando do lado dela. Quando eu não peguei, eu designei um subordinado para fazê-lo. Ou a Maria Antônia, ou Maria Laura, ou o Rafael. A aguinha, fala a verdade. Mais ou menos, que daí eu fui magoada lá dentro. Aí eu fui magoada. Eu cheguei com a água e falei assim, foi 3 dias seguidos que você não pegou água pra mim. Eu mandei o subordinado que não fez. Eu falei assim, é isso aí. Eu estou trazendo a minha água. Aí eu falei assim, você lembra da história que o nosso amigo Rodrigo contou? Lembro. Você lembra da história? Não? Foi no Núntios? Lembro. O que ele contou? Lembro. Qual foi a história? Lembro, faltava a granola. Faltava a granola. Vamos entrar já no assunto da granola. Isso mesmo, faltava a granola. Então vamos contar a história da granola para o pessoal saber. Você aí que está nos assistindo, preste atenção se você tem granola em casa. Conta aí. A mulher, todo dia. Quando ela chegava em casa, a granola dela ia acabando. O marido já chegava, já ia no supermercado, já comprava granola, já abastecia o pote, então todo dia tinha granola dela na mesa da cozinha. Teve um dia que ela percebeu que o pote da granola estava baixando e nada da granola enchia. Já estranhou, né? Cadê a granola? O cara tá sem dinheiro, o que houve? Mas tudo bem, ela não falou nada. Até que um dia a granola acabou. Aí ela, a granola acabou. Ela ficou chocada com aquilo. O segundo dia a granola acabou, o cara não repôs, o cara sentou, tomou café da manhã, nada de repor, o pote vazio. E ela botou o pote bem assim no centro da mesa e nada. Aí ela, acabou a granola. Ferrou. Aí eles foram fazer uma terapia. E com tudo isso, viram que o casamento estava ruim, foram fazer uma terapia de casal. Aí chegou lá, eles contaram isso pro terapeuta, né? Não, porque ele não botava a granola. E aí deixou a granola acabar, a granola acabou. Aí que o terapeuta perguntou pro marido, e você? O que aconteceu com você? O que respondeu? Ela não transava mais comigo. Não foi bem isso que falou, mas foi mais ou menos isso. Enfim, foi mais ou menos isso que disse. Então assim, as coisas... Parou de transar, acabou a granola. O cuidado vai acabando dos dois lados, né? É isso aí, não pode descuidar. E aí você fala sempre uma coisa muito interessante, que eu acho isso uma sacada muito... Já disse que você é muito inteligente? Obrigado. Tô botando em prática o negócio de elogiar. Mas... Já disse que a gente hoje vai sair para jantar? Então, olha só, até perdi o que eu tava falando. Eu ia falar um negócio da muito inteligente. Muito inteligente, eu sou muito inteligente. Tá, muito inteligente. Agora perdi, especialmente gente. Você falou inteligente. Do jantar, perdi o rebolado. O que eu ia falar? Já sei do que você ia falar. O quê? Você ia falar alguma coisa a respeito do que eu falo sempre. Do DNA. Isso. Você fala uma coisa que eu gosto imensamente, então eu anotei aqui. Isso. E que faz todo sentido. DNA, tá, gente? Você diz assim, o Rafael, a Maria Antônia e a Maria Laura tem o meu DNA. Tem o meu DNA. Tem o seu DNA. Tem, né? A minha mãe, meu pai tem o uma meu ligação DNA. de sangue. Mas você diz assim, que nós dois, eu não tenho o seu DNA, nem você tem o meu DNA. Não tem. E como é que a gente passa esse DNA um pro outro? Beijando na boca. Enfim, no momento íntimo do casal. Isso. É ali que tem a troca de DNA. Porque assim, exatamente. Gente, olha só. Imagina só, falando para os homens agora, né? Um belo dia você olhou para aquela mulher que está aí do seu lado, né? Seja ela de quantos anos for, né?
E você diz, cara, vou casar com essa mulher, cara. Igual eu falei pra Kênia. Como de quantos anos for? Não, entendi. de casamento de 1 ano, de 2, de 5, de 10, eu achei 50. que fosse a mulher, de quantos anos foi? Não, de quantos anos foi o casamento. Entendi. Então, assim, a primeira vez que eu vi a Kênia, nos primeiros 5 segundos, eu disse pra ela, vou casar com você. Eu tomei logo a decisão, já avisei, vou casar com você, acabou. Entendeu? Então, você também deve ter tomado essa decisão de olhar pra mulher e dizer assim, caramba, que mulher bonita. Aí, vou casar com essa mulher. Não foi? Aí, o que você fez? Um belo dia, sei lá onde, você chamou ela pra sair, pra dançar, pra, sei lá, tomar um suco lá no Bibia, não sei. Em alguma coisa, né? E aí você deu um beijo nessa pessoa. Quando você deu um beijo nessa pessoa e começou a namorar, porque imagino que o namoro começa com um beijo, né? Sim. Né? Então, e aí você, cara, despertou, porque, cara, eu preciso desse DNA. Eu preciso desse beijo para alimentar o meu casamento. Eu preciso sentir o abraço, o cheiro, o jeito, ter relação sexual. Não adianta... Mas tem muitos casais, Bertaldo, muitos casais que ficam assim, 1 ano sem se relacionar. É impossível. Aí chega em casa, Não, mas gente, às vezes é no detalhe. Por exemplo, o sair de casa, o chegar em casa, o encontrar a pessoa, você dá um beijo. E não é um beijo na testa ou na cabeça, igual o avô faz com o neto, ou, não é isso. Você pega, é óbvio que você ali você vai dar um selinho, mas isso é importante. São hábitos que o casal não pode perder, porque senão fica uma coisa, sabe, você vai se acostumando. A coisa vai caindo numa rotina que hoje já não dá já não dá um selinho ali. Aí amanhã já não isso, amanhã depois de amanhã aquilo, depois daquilo outro. E você vai afastando. Assim, muitas vezes a mulher está muito cansada. Isso é fato. Mulher é diferente de homem. Mas o homem também cansa, tá? Sim, mas olha só. O homem trabalha pra caramba e cansa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o homem cansa. Mas na hora ali do hora H, o homem tem um forno de micro-ondas, que ele tá ligado na tomada, apertou um botão e ligou. O homem aquece assim num segundo. A mulher não, gente. Mulher é um forno a lenha que demora para aquecer. Aí você tem que botar lenha. Aí você pega risco forte. Aí você abana e fica lá abanando. Aí vem aquela chaminha pequenininha. Aí você abana mais. Abana. Dá um trabalho. Dá trabalho isso. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que a mulher muitas vezes está cansada. Ela trabalhou o dia inteiro, ela cuidou de filho, teve que ver a casa. Aí falou, caraca, ainda agora eu vou ter que ligar uma máquina inteira. Vai. Porque sim, a primeira coisa que você casou é com essa máquina aí. Sim, mas o que eu tô querendo não dizer... Não é nem com o filho, nem com a casa, nem com o trabalho. O que eu tô querendo dizer é que é um pensamento que passa na cabeça das mulheres. Pô, isso vai me dar uma canseira, isso vai ser um negócio assim, ai meu Deus... Aí muitas vezes, não. Mas o que eu tô querendo dizer? É importante as mulheres fazerem um esforço. E não estou dizendo um esforço, é um horror, é um esforço. Não é nesse sentido. É um esforço de superar esse cansaço e entrar no jogo ali, mesmo sem aquela vontade. Só porque depois a vontade vai aparecer. Isso quando o marido é legal, né? Isso quando o marido então, ele também sabe acender o fogo legal. Porque senão fica uma coisa ruim, vamos pensar uma coisa aqui. Voltando para o sacramento. A validade do sacramento do matrimônio, ele só é consumado na lua de mel. Ele não é consumado na igreja. Então, se não houver a relação na lua de mel, pós-matrimônio, esse casamento ele é nulo. Ok? Então... Para ver a importância do ato conjugal e estar aberto à vida. Sim. Então, assim, claro, a mulher, ela está cansada, ela teve tripla jornada, porque ela trabalha fora, ela vê coisa de casa, ela tem filho... Mas antes de tudo isso, ela tem um marido. O marido também pode ter 500 jornadas, mas se esse laço inicial não é mantido, o matrimônio ele vai desabar. Eu concordo, eu não estou discordando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tanto a mulher precisa dar o passo de fazer o esforço, mesmo exausta, sem vontade, quando o cara pega e procura... Ela precisa fazer, ela vai dar um passo falando, pô, eu não tô afim. Porque acontece o seguinte, Bertal, durante muito tempo foi incutido na cabeça das mulheres a seguinte coisa: você não tá afim, não faça. Não faça. Pra que você vai fazer? E pra que casou? Mas é um pensamento que é do mundo, exatamente. Deve ser pra acabar com os casamentos. Você não tá afim, não faça. Isso é um absurdo, isso é uma violência contra você. Concluir, uma violência contra a mulher. Isso é uma coisa que foi incutida.
Eu já escutei isso várias vezes. Várias vezes. E eu tô falando justamente ao contrário, que eu tô falando assim, mesmo que você não tenha vontade, por amor ao seu marido, por amor ao seu casamento, por amor à sua família. Por fidelidade à promessa que você fez no altar de Deus. Você dê o passo, vá. Agora, por outro lado, eu também estou dizendo aos homens, para os homens terem paciência e saberem esquentar bem esse forno a lenha. Começa de manhã cedo. Não, eu estou falando até na hora ali, porque a mulher tá com a cabeça cansada, com a cabeça, tem que, né, ir ligando, fazendo a coisa, então toda uma preparação. Não, mas aí também, né, se o cara... eu não preciso dar detalhes aqui. Mas se o cara não tiver, tá se o cara também não tiver também, né, aí também o cara tem que se esmerar, né? Mas tem muito homem que não tem. Tem que se esmerar. Da mesma forma que tem mulher que não quer nada, que não sei o quê, tem muito homem que não tem. Ele quer ir logo ali pro gol, acabou e tá resolvido, e não é assim. Tem que entender que a mulher é diferente de homem. E ela precisa desse esquenta, ela precisa de todo olha só, o negócio eu não tô antes. falando aqui pro cara se satisfazer. Não, eu sei disso. Eu estou falando pro cara ter uma relação sexual com a mulher que ele ama e que ele escolheu para ser a mulher dele. Sim. E que ele valorize essa mulher. Que ele comece de manhã cedo elogiando, que ao meio-dia ele mande flores, que às 3 da tarde ele telefone e que vambora, vamos pra vida. O cara que tá assistindo agora fala, pô, mas toda semana eu vou ter meu irmão, é isso aí mesmo. Tudo bem, não, mas às vezes é um detalhe, é um gesto de carinho. Quer ver um gesto de carinho que é simples? Sim. A gente sai pra malhar de manhã. Pois não. Então, por exemplo, eu vou encher minha garrafa d'água. Eu pego e encho a sua também e boto em cima da mesa. Isso é um gesto de carinho. Ou um vai pegar um tênis pra sair pra malhar, pega o da mulher também e bota do lado ali. É um gesto de carinho. São pequenas coisas. Não precisa mandar flor todo dia? Claro que não. Não é isso. São gestos de carinho que vai fazendo ao longo do dia e que é legal. Seja abrir a porta do carro pra mulher entrar. A mulher gosta. Entendeu? Aí quando entra, dá um beijinho na mulher, e aí por cheira outro o lado, cangote. por outro lado assim, também, né? Tem que namorar ao longo do dia. E por outro lado, vamos pedir às mulheres também que parem com esse negócio de, se o cara faz um negócio, já tá devendo, né? O que é que você aprontou? O que é que você já fez? Você tá fazendo isso por quê? É porque pelo seguinte, o cara nunca faz nada, o cara nunca tem nunca, o cara seco, de repente chega com uma abraçada de rosas assim. Quando a esmola é demais, santo desconfia, né? Aquela coisa. Então, aí a mulher olha e já fala assim. É por isso que eu tô falando. São cuidados ao longo do dia que pode ter. Pode ter uma mensagem que você mande no WhatsApp. Um beijo, sei lá o que, eu te amo, não sei o que, uma figurinha bonita, ou qualquer coisa, entendeu? Mas existem coisas que você pode ir fazendo ao longo do dia. Olha, em breve faça um curso com o Bertaldinho. Bertaldinho vai fazer uma apostila de como você pode tratar bem a sua mulher. De vez em quando você pega ela desprevenida, fala coisas que ela nem imagina que você iria falar, não é? E eu falo algumas. Verdade. É ou não é? É verdade. Mas isso é legal, entendeu? Porque muitas vezes eu pego e dou risada. Eu olho pra você e dou risada. Do nada você me vem com umas frases assim. Qual foi a frase emblemática que eu já falei? Se você se lembra ou não lembra? Sei lá, você fala tanta coisa. Então, diz uma. Por exemplo. Essa é engraçada. Eu comecei a rir. Eu falei, palhaço. Você tampando o olho e falando assim, ai, você tá muito linda, sua luz tá me cegando. É verdade. Eu peço logo um óculos escuro. Me dá um óculos escuro. Me dá um óculos escuro, eu não consigo enxergar, meu Deus do céu. É um palhaço, né? É um palhaço. Meu Deus, é muita luz pra mim, meu Deus. É um palhaço. Mas, enfim, isso tudo que a gente está falando é de suma importância. Porque eu tenho... As pessoas têm escrito para mim em direct, têm escrito, têm mandado mensagem e dizendo, olha, faz, sei lá, 1 ano que eu não tenho relação com meu marido, a gente tá frio, meu marido muitas vezes tá dormindo no sofá, e não sei... De jeito nenhum, gente. Alguém tem que dar um passo para isso ser resolvido. Alguém tem que fazer o movimento, entendeu? E o outro precisa também responder, tá? Ok, não deu o primeiro passo, mas começa a responder também. Eu volto a dizer, casamento, e aí eu tô falando de amor, é decisão. Você tem que decidir, eu vou ser feliz. Em que sentido? Porque eu vou fazer o outro feliz. A partir do momento que eu faço o outro feliz, eu também fico feliz. Você já experimentou dar um presente para alguém e você ficar ansioso por aquele presente e tá feliz de dar o presente para alguém? Jesus já disse isso, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Exatamente. Então, quando você começa a dar amor para outra pessoa, quando você começa a dar atenção, quando você começa a dar carinho, você vai ficando feliz com aquilo. É impressionante. Aquilo vai mudando você.
Ou vai fazer uma surpresa pra outra pessoa. Já aconteceu de eu fazer coisa. Agora eu não tô me lembrando exatamente. Mas que eu fiquei assim, sabe? Ai, eu vou fazer essa surpresa, ele não vai saber disso, ele não vai saber. Aí eu vou fazer, vou surpreender ele, vou não sei o quê. Disso causar uma coisa gostosa dentro da gente. E por isso é importante. Manda aquele carro de som. Misericórdia. Que tem música e balões vermelhos. Misericórdia. Isso dá divórcio. Por quê? Porque você sabe que eu tenho pânico. Gente, se perguntaram pra mim, você tem medo de cobra? Você tem medo de rato? Kenny, do que você tem medo? De carro de som cafona. Que Bertaldo mande um carro de som. Deus me livre, gente, eu tenho um pânico disso. Dizendo, Kênia, misericórdia, eu saio correndo, tem um treco. O nosso amor começou. Meu Deus, isso dá divórcio. Tô Será? falando sério. Eu acho isso de uma cafonice ímpar. Tem gente que gosta. Tudo bem, eu respeito quem gosta, mas eu não gosto. Da mesma forma que eu não gosto de chá revelação. Chá revelação. Não gosto de chá revelação. Não, graças não a Deus, nossos filhos nasceram numa época que não tinha chá revelação. Gente, eu vi um vídeo, foi hoje, mas sei lá, que o cara, quando descobriu que ia ter uma filha, ele teve uma crise de choro. Ele teve uma crise que ficou um negócio incontrolável. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, isso tudo seria evitado se eu não fizesse a revelação. O cara tá lá passando o negócio da outra e fala assim, olha, que legal, é uma menina. Aí normalmente, você vira e fala, que bom, meu amor, é uma menina. É uma menina. Isso, que bom. Olha, nossa segunda filha. O cara desmaiou, foi? O cara teve um negócio. Tem problema. Eu acho que ele teve uma crise de ansiedade. Eu não sei o que ele teve. É problema. Que você vê que passou do limite. Então, assim, as pessoas estão passando dos seus limites em várias coisas, né? Gente, às vezes o básico. Vamos fazer o básico com normalidade. Sabe? Que a coisa funcione. Às vezes faz uma festa de 1 ano para criança, da menina, do menino, parece que a criança está fazendo 15 anos. Mas voltando aqui, só uma coisinha do normalidade. Do DNA. Você sabe que esse DNA ele é muito forte. O DNA entre os esposos é imbatível. Mas ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele dura muito pouco. Então, ninguém suporta ficar mais de 24 horas sem DNA. Absolutamente. Tá advogando em causa própria. O DNA é uma força. Tu é figura, sabia? Uma força, assim, capaz de gerar uma vida. Verdade. Ok? Essa força tem a capacidade de gerar uma vida, mas também ela termina logo. Ela precisa ter outra. Verdade. Ela precisa ter outra. Tá tudo bem, mas não precisa exagerar. Pra mulher também poder dar conta das coisas não todas. dá pra ficar sem beijo, sem abraço, sem sentir o cheiro da amada. Pois não é? Mas porque eu já falei isso também outras vezes, né? O leão vira um pet. Como é que você transforma o seu marido num pet? Um pet legal, né? Você joga bolinha, ele pega. Com aquela famosa frase. Qual? Homem tem que ter a barriga cheia e o saco vazio. Pronto, resolve o problema do tá resolvido pet. A vida. O pet fica calminho, fica dócil. Quando você vê aquele leão em Dubai, na casa do cara, brincando igual um gatinho, ele já comeu 20 frangos de manhã cedo. É isso então, aí. Nós precisamos de amor conjugal. Isso. Entre os esposos. A gente está falando do papel do homem, da mulher, tudo. Existe também uma forte desconstrução, a gente já falou isso em vários podcasts aqui, do papel do homem e do papel da mulher. Você vê homens muito fragilizados, homens muito, quase se tornando mulheres na condução e mulheres muito embrutecidas. Tomando a frente de uma coisa. Gente, com isso eu não tô querendo dizer. Você não viu as mulheres. Com isso eu não tô querendo dizer que mulher não possa tomar frente de nada, que a mulher tem que ficar ali. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando do papel como um todo. Eu tô falando da figura do homem, da figura da mulher. Homem é pra ser mais bruto mesmo. Homem é pra virar pro filho e falar: pô, que droga é essa? Não faz isso! Ok. E a criança entende que é aquele vozeirão do pai, que é aquele jeito do pai. E os filhos precisam disso. Agora você tem, às vezes, o pai que é igual a mãe. Meu filhinho vem com o papaizinho. E tudo muito assim, muito assado, muito... E os homens que são pedidos em casamento por mulheres... Não, eu tenho pânico disso. Que elas pedem um homem em casamento e abre uma caixinha com aliança. Eu não sei se eu tenho mais vergonha da mulher fazendo isso ou do homem recebendo. Juro pra você. Eu acho constrangedor. Gente, tem certas coisas que não dá pra gente... Não dá pra mudar, entendeu? E não é pra ser mudado. Deus fez o homem mais forte. Por que o homem é mais forte que a mulher? Por que o homem é mais bruto? Gente, é assim. E aí agora a gente quer reinventar a roda. A roda já foi... Deus já fez o negócio.
Eu não vou transformar agora um homem todo delicado, vou trocar a maquiagem com meu marido. Toma, meu amor, me dá o seu rímel que eu vou passar o meu. Você quer o meu blush? Ah, me dá aqui. Já pensou? Ah, por favor, né? Sabe? Kelly, então com isso o homem não tem que se cuidar? Não levem as coisas pro extremo, não tô falando disso. O homem precisa se cuidar? Precisa. Ok. Mas... O homem usa sabão de coco, minha filha. É sabão de coco. Sabão de coco. Mentira, o cheiro não ia ficar tão cheiroso. É sabão de coco e acabou. O homem tem que passar perfume, não. ok. O homem tem que, se cuidou, passa protetor pra ir pro sol, pra não ficar cheio de câncer de pele, de não sei o quê. Passa gel no cabelo, aí passa um gelzinho no cabelo. Gostou? Sim. Gostou? Passa um negócio assim. Mas... O cara que é muito metrosexual, que cuida de cada centímetro, aí daqui a pouco tá delineando a sobrancelha. Não, vamos falar de coisa séria, o que tá a mais. Bora falar de coisa séria, vai. Mas tem muito disso. Não pode. E essa falta de definição do papel do homem e do papel da mulher tá confundindo tudo. Tá fazendo e aí confunde as crianças. Claro que confunde as crianças. Confunde os filhos que não tem referência. Eu tava vendo outro dia uma especialista dizendo assim, que o que define a sexualidade dos filhos é a figura do pai. Então, se você tem uma figura de um pai que é controversa, que é estranha, que não é definida, que é não sei o quê, você gera uma bagunça inteira naquela família. Da mesma forma, uma mulher que quer se tornar o homem da casa, o centro de tudo, não sei o quê, são papéis. Então, com isso a mulher não pode? Pode, eu trabalho. Com isso, mas a mulher tem que saber ser dócil no momento certo. A mulher tem que, sabe? E, gente, já aconteceu. Vou falar aqui. Quantas vezes eu consigo abrir a minha garrafa, mas eu faço assim pra você, pra abrir pra mim? A d'água que eu tomo no almoço. É pra eu não me sentir mal. Não é pra você sentir mal. Deixa você fazer o esforço. Por que eu vou fazer o esforço? Eu poderia fazer um esforço e abrir? Poderia. Claro, mas eu pego e faço assim. Você abrir um negócio pra mim, eu me sinto bem vendo você fazer aquilo. Então, assim, é a mulher também saber que ela tem que, né, em determinados momentos, resolve isso pra mim. Faz isso pra mim, vem à frente. Eu adoro quando você fala comigo, deixa comigo. Essa é a minha melhor frase. Eu adoro isso. E minha melhor frase é essa. Mas se eu resolvesse tudo, se eu tivesse à frente de tudo, como é que você ia deixar você fazer alguma coisa? Deixa comigo. Então, as mulheres também precisam entender do seu papel e deixar o homem também tomar uma atitude, ter uma liderança, ter uma coisa, não entrar na frente dele o tempo todo. E às vezes que eu falo pra você, Kênia, você tem marido. Eu adoro isso. Você tem marido. Adoro, continue falando. Eu quero você mesmo ter tem marido, resolve. Pode deixar. Olha que maravilha. Seu marido vai fazer. Olha, ok? Aí se fosse uma feminista louca, não, que é isso? Você tem marido, mas você tem mulher, eu que vou fazer. Você tem marido, acabou-se. Não. Nada disso. Pois é, eu gosto imensamente disso. E aí, a gente voltando a falar de sacramento e de... então qual é o segredo? Gente, e assim, o segredo, e o nosso segredo está aqui na aliança, né? Porque quando a gente casou, a gente colocou o símbolo de Nossa Senhora, o M e a cruz dentro da nossa aliança. É mesmo. Então, o segredo é ter Deus entre o marido e a mulher. E essa analogia eu gosto imensamente. Você pega o triângulo. Isso é muito interessante. Né? Você tem aqui um triângulo. Aqui está o marido aqui na base, né? O marido e a mulher. E aqui no topo está Deus. Quanto mais próximo marido e mulher estão de Deus, mais perto eles estarão. Quanto mais longe de Deus, mais longe eles estarão. Então, é isso. Gente, Deus é 100% amor. Um casamento precisa ter Deus ali no centro. O marido precisa estar ligado a Deus. A mulher precisa estar ligada a Deus. Porque senão começa uma doideira e que é assim, sem fim. E aí uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. São os defeitos e são, quer saber de uma coisa? Já que tá assim mesmo, vou chutar o pau da barraca. Pois porque daí é exatamente os vícios e as virtudes. É isso aí. Não é? Ou seja, aí é um problema realmente de formação. Depois, como a gente está falando de sacramento, falar também para os casais católicos que não tem nenhum impedimento em receber o sacramento do matrimônio, só que nunca receberam. Gente, pois é, isso tem um me matrimônio natural, casaram no civil, mas não tem o sacramento e não tem nenhum impedimento. Mas sabe, eu vejo duas situações aí. Uma de uma falta de informação. Primeiro, não entender a importância do sacramento. Não entende o quão aquilo é importante e o quanto aquilo realmente é um presente de Deus que reveste o casal, dá uma força santificante e transforma.
Ok, eu entendo. Também tem outro problema que eu vejo aí. Às vezes também de falta de informação. Ah, mas aí agora, pô, eu vou ter que gastar uma grana. E olha que coisa ridícula, eu já tô casada há 10 anos. Eu vou botar um terno, gravata, minha mulher vai entrar com aquele vestido de noiva, com véu e grinalda. A gente já passou disso. Nossa, a gente vai entrar na igreja e fazer... E a grana que eu vou gastar nessa festa? Imagina, botar flor na igreja, contratar músico, fazer recepção, todo mundo vestido, meu filho, minha filha daminha, meu filho pajem, não sei o quê. Não vou fazer isso não, isso é ridículo. Então, isso é uma falta de informação, porque a pessoa pode casar, até mesmo na sacristia, com 2 testemunhas. O padre pode validar ser testemunha daquilo e você ter o seu sacramento. O padre, os 2 e mais 2 testemunhas. Exatamente. Acabou. Isso resolve o problema e tá lá o sacramento feito. Exatamente. Então, isso para mim é uma falta de informação. Mas eu vejo um segundo problema aí também. Qual? Que eu já percebi isso. Tem um casal que eu conheço que é assim. E eu já fiquei pensando muito. Eles sabem que pode ser feito isso. Eles entendem bastante da igreja. Mas eles não casam, não por culpa dela. Ele não quer casar. E ele nunca deu uma explicação por que não queria casar. No fundo, agora eu vou dar uma de café com teu pai aqui, do Breno. Eu acho que ele não quer casar com ela. Entendeu? E eu acho que ela tá perdendo o tempo dela com ele. E pior que eles já estão juntos há muito tempo. Ele é um cara que frequenta a igreja, ele sabe da importância do sacramento do matrimônio. Ela sabe, os 2 são tão informados de tudo, mas ele não casa na igreja com ela, porque ele sabe que o casamento é para sempre. Que uma vez você é casado, você não vai poder se separar. Mas é tipo assim, mas eu não tenho nada melhor agora mesmo. Sim, mas vai empurrar com a barriga? Infelizmente. Infelizmente eu vejo nesse casal isso. E assim, eu não tenho intimidade com eles o suficiente para falar. Eu já percebi, já achei assim, bastante estranho. Não tem como. Só falta assistir o episódio de A Carapuça Servir, né? Não, mas pode ter muita gente na mesma situação. E a carapuça servir. Você não tá falando diretamente para uma pessoa. Exatamente. A pessoa pode se identificar, né? E aí, as pessoas, né? Pode ter mais de um. podem se identificar. Na verdade, esse cara não quer ficar casado com ela. Não quer, ele não quer, porque senão ele já teria se casado na igreja com ela. Só que pra ele tá cômodo. O Breno do Café com Teu Pai, que teve aqui, que gravou um episódio com a gente, fala isso diariamente. Está cômodo para o cara. Ele tem a mulher ali todo dia, ele tem relação com ela quando quer, ele faz tudo que quer, tá morando na mesma casa, tá cômodo, aí sei lá o que, tá tudo ali meio junto, mais ou menos, mas aquele compromisso sério diante de Deus o cara não quer assumir. Isso é muito triste, eu preciso dizer para essa mulher, no caso, que ele não quer casar com você. Eu, se fosse ela, falaria o seguinte: ok, você não quer casar comigo? Então tá acabado aqui agora. Ou a gente casa na igreja e tem o sacramento do matrimônio, ou não tem porque a gente tá vivendo isso. Volta para casa do papai. Ou vai morar sozinha, porque ela já é independente, ela trabalha, ela pode muito bem morar sozinha. Então, eu não estaria nessa situação. Porque eu falei, ou eu tenho esse sacramento, até porque eu tô vivendo em pecado. Entendeu? E ela sabe, e isso dói nela. Mas eu sinto como se ela estivesse ali presa, como se ela estivesse escrava daquela situação. Mas a pessoa precisa, aí ela precisa ter um amor maior a Deus e a ela, porque fala assim, eu tenho que sair dessa situação de pecado, eu não posso continuar vivendo assim, e falar pro cara, sinto muito, não vai casar comigo? É porque você não me quer para sempre como sua mulher. Então, mas eu acho que esse seu exemplo serve para todo mundo que está nos vendo nesse momento e que está na mesma situação. Quem está na situação de ser católico, não ter impedimento e não se casou na igreja, ou dá ou desce. Vamos embora. Agora é a hora da decisão. Mas agora eu tô numa idade que eu não vou encontrar outra pessoa. Não tem problema. Tá bom, antes só porque é mal acompanhado. E você vai continuar no pecado ali? É isso aí. Sem poder confessar e comungar? Tenta por bem. E as pessoas não entendem, Bertaldo, por que não podem confessar? Quando não tem o sacramento do matrimônio. É importante a gente esclarecer isso para as pessoas. Por quê? Por que você não vai poder confessar? Porque para você se confessar, você tem que ter o arrependimento do que você fez. Você tem que ter o propósito de não mais cometer aquele pecado. E aí você vai se confessar com o padre. Olha, padre, eu estou falando do 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. Ou seja, você mora junto com uma pessoa, tem um relacionamento sexual com ela, mas não tem um sacramento para aquilo. Ou seja, você está pecando contra a castidade. Como é que você vai até o padre? Se confessa e diz, padre, eu pequei contra a castidade. Tá bom, minha filha, você está arrependido? Estou arrependido. Aí você, dentro de si, qual o propósito de não fazer de novo? Não tem o propósito de não fazer de novo, porque você vai voltar para sua casa e o teu marido tá lá.
E você vai cometer o mesmo pecado. Você vai continuar tendo relação sexual com ele. Ou seja, você voltou pro pecado. Por isso que não pode, como eu estou explicando isso para as pessoas, porque as pessoas ficam muito na dúvida disso. E sem a confissão, você não pode comungar. Então, é importante as pessoas entenderem isso, porque eu recebo também muitas perguntas. Por que que não pode? Eu sou punido. Você não é punido. Ninguém é punido. Deus fez regras. E a gente precisa cumprir as regras. Da mesma forma que casais de segunda união, que podem buscar a nulidade, muitas vezes não sabem. Mas nem todos os casais de segunda união poderão ter Sim. a nulidade declarada. Sim. Mas tem muitos que nem foram buscar. Não, Eis a questão. a grande maioria. É isso aí. Não, Então você assim, precisa buscar. eu acho que a grande maioria, hoje, pelo que eu tenho visto nos tribunais, 90% dos que entram conseguem. Porque Ou seja, tem muitas causas. apenas 10% tem a nulidade não declarada. Então, eu acho que se você hoje vive como um casal de segunda união, entre no tribunal eclesiástico imediatamente da sua diocese. Sim. Imediatamente, para poder resolver esse problema. E aí sim, tendo a nulidade, tendo declarada a nulidade, você possa casar, né? E resolver isso. Porque assim, a gente precisa... A Ânima quer prestar esse serviço, a Kênia, ou seja, a Ânima que nós temos, a gente quer prestar esse serviço. Né? A gente criou a comunidade Ânima para isso, para a formação dos casais, para a formação de quem quer se casar também. Lá nós vamos ter o Ânima Met, que ainda está aí no forno, né? A gente acabou de fazer a novena, né? Algumas pessoas... Milagre do Amor. Algumas pessoas não tinham tido a resposta ainda, agora já tiveram, né? Mesmo porque assim... Não é que a IA vai achar gente para todo mundo. Não vai, não é assim. Claro. Não é um passe de mágica e não é uma bola de cristal. Né? Nós estamos fazendo aqui oração. O que a gente fez a novena é rezar para que Deus te prepare para um matrimônio. Para que faça isso, para que isso aconteça na sua vida e que você possa formar uma família. Né? A gente vai até começar uma novena agora em julho, justamente pensando nisso, né? Na formação das famílias, quem ainda não é casado. E como é bom ser família, como é bom ter uma família. O quanto isso é importante, o quanto isso faz bem. Gente, família é um time. É um time, tem que estar toda ali junta. Não adianta cada um para um lado, sabe? Aquela coisa, eu faço o que eu quero. Você vê um time de futebol. Se cada um faz o que quer, cada um faz de um jeito, um não passa a bola pro outro, nem faz gol. Entendeu? Então, é para o negócio, para fazer gol, é para ter sucesso, tem que estar tudo muito alinhado. E é isso que a família precisa, o marido com a mulher, com os filhos, pai e mãe não se desautorizarem na frente de filhos, estarem unidos em relação à criação dos filhos, porque senão o filho fica, eu obedeço meu pai, eu obedeço a minha mãe, eu obedeço, que é isso? Nem eles se entendem, como é que vão se entender comigo? Já percebem que né? Igual numa empresa. Você tem donos da empresa, que os donos da empresa vivem brigando. E você não obedece quem? Para que lado que vai essa empresa? Como é que isso vai? Não vai para lugar nenhum. Não, vai falir, né? Vai falir. É isso aí. Então é a mesma coisa. Tem que estar muito alinhado. Gente, o marido e a mulher tem que estar muito entrosados. Muito, muito. E buscar, é um esforço. É buscar. Gente, não está dando certo, mas eu vou fazer dar certo. E uma coisa que ajuda muito entre os casais também, a gente já falou aqui algumas vezes, a gente já trouxe convidados que falam disso, é a pessoa entender sobre os temperamentos. Isso ajuda imensamente. Porque você vai entender, meu marido é muito pacato, não gosta de sair, não gosta de nada. Vai ver, o cara é melancólico. O melancólico por si só gosta, é mais caseiro. O melancólico gosta de ficar em casa. O melancólico não quer barulho, não quer confusão, tem poucos amigos, é seleto, adora ler. É um temperamento. E a mulher sanguínea. E eu quero ir pra balada, eu quero sair, eu quero festa, eu quero não sei o quê. O cara não vai fazer. Não adianta, você não vai fazer o cara fazer aquilo. Então, tô dando um exemplo aqui, entendeu? Eu sempre falo do colérico, né? Você é colérico. Colérico é Tramontina, é corte rápido. Aí você fala, nossa, que seco, que horror, que não sei o quê. Agora já tô até bem melhor, né? Eu já tô um seco mais doce. A gente vai amadurecendo, Vai né? amadurecendo, vai né? trabalhando os vícios para se tornarem virtudes. É isso aí, a gente vai trabalhando. Então, mas a Ânima tem essa formação. comunidadeanima.com.br. É a formação que a gente tem para as pessoas. Inclusive tem lá o pilar que a gente fala de temperamentos.
Tem um tempo E é muito legal quando você entende, porque você fala, até pro marido que quer agradar a mulher, minha mulher é sanguínea, eu por exemplo, sou sanguínea. Pô, uma pessoa que é sanguínea adora uma surpresa, adora uma novidade, adora uma coisa diferente, adora sair, adora não sei o quê. Aí o cara chega e faz uma surpresa simples, pra mulher, vou te levar hoje pra gente jantar fora. Onde é que é? Não vou te contar, é surpresa. Pô, uma sanguínea. Eu mesmo adoro quando você faz isso. Gente, eu detesto surpresa, tá? Não façam surpresa pra mim, eu tenho horror a surpresa. Eu adoro surpresa. Eu gosto de saber tudo que eu vou fazer, o que vai acontecer, qual é o horário, como é que é. Por quê? Agora, é legal a gente falar do temperamento. Por quê? Porque o colérico, ele gosta de comandar. O colérico é um líder. Então, ele não quer estar à mercê. Ele quer saber o que vai fazer. Ele é o chefe da matilha. Eu não vou nem excursão. É isso aí. É o chefe... Não, mentira, excursão vai. Nem excursão não vou. O colérico é o chefe da matilha. Ele quer saber tudo. Eu tô dando conta de tudo. Eu sei, eu tô no comando de tudo. Quando pega o cara e bota pra fazer uma surpresa, ele... Então, uma mulher que é colérica, já sabe que é o temperamento dela. Então, vou procurar fazer outra coisa com ela, que agrade. E por aí vai, entendeu? O importante é você procurar agradar o outro. Tanto a mulher agradar o marido, quanto o marido a mulher. E aí você entendendo essas nuances, fica mais fácil. Porque você, ok, já sei. Aí realmente vai agradar. Porque, gente, vou contar uma coisa. Eu consegui, acho que eu já falei isso aqui. No primeiro ano do nosso casamento, eu consegui fazer tudo errado no aniversário do Bertado. Primeiro que eu fiz uma festa surpresa. Verdade. Depois eu fiz uma festa surpresa e caipira. Verdade. Ele odiou tudo. Verdade também. De ser festa surpresa, de ser festa caipira surpresa, eu consegui errar tudo. Tudo. Mas depois do tempo a gente aprende. Tá parecendo até eu que fiz um jantar romântico e não sabia que Também Kênia... no início do casamento. No início do casamento não sabia que a Kênia tinha alergia à pimenta. É isso aí. Meu jantar romântico, passei a tarde toda cozinhando, comprei o salmão, coloquei a pimenta, botei no forno, fiz tudo, olha, fiquei... E tava bonito. Tava bonito. Botou roupa de chefe. Botei roupa de chefe de cozinha. De cozinha. Com aquela que dobra, cara, olha, eu vou te dizer. Assim. E aí, na hora que ela botou na boca... Aí eu... Quase morreu. Eu comecei assim... Ai, meu Deus, isso tá muito picante. Comecei a beber. Aí ele ficou... Coitadinho, ele murchou. Ele... Aí ficou assim... Eu falei... Mas aí nós fomos comer eu falei assim, ovo me desculpa, no boteco. Não, sabe o que a gente fez? Eu me lembro. Eu me lembro disso. Eu falei, não tem problema não, amor. Você come o salmão. Eu fui lá, tirei naquela época, ainda não tinha essa consciência. Tirei uma salsicha daquelas... Salsicha que vem embaladinha, Você né? comeu a salsicha? Botei pra cozinhar e comi a salsicha com... E eu comi tipo o salmão? Um cachorro quente. Comi. Eu falei, come. Eu nem me lembro mais disso. Eu comi. Aí abri o pão, botei dentro... E o marido... É que hoje eu já não como mais salsicha. Lá em casa não tem mais salsicha. Eu fui ao supermercado, escolhi o salmão a dedo. Foi mesmo. Falei, olha que posta maravilhosa. Vou fazer pra minha amada. Porque assim, acho que foi o único dia da minha vida que eu não fui trabalhar. Foi. E eu falei, vou fazer um jantar pra Kênia. Foi. Porque assim, eu trabalho de domingo a domingo. Foi, mas assim, eu valorizei o seu esforço que você fez. Foi o seu ato, o seu gesto em si, todo o trabalho que você teve, eu valorizei e gostei. Só não pude contemplar ali vividamente a comida, entendeu? Mas o resto... Muito enfim. bem. Eu quero pedir pra você, olha só, você que tá assistindo a gente até agora, inscreva-se no canal, vai, gente. Isso aí. O que dói se inscrever no canal? Sabe por que a gente pede para você se inscrever? Se você não se inscrever, você não consegue comentar, a gente não consegue saber nem a sua opinião. Se a gente está fazendo um negócio legal, se a Ânima... Puxa, é essa formação mesmo que eu quero, Bertaldo. Então, se inscreva no canal. Metade das pessoas que valorizam a Ânima, que maratonam a Ânima, não são inscritas no canal. Coisa, né? E digo pra quem não... Às vezes tem gente que pode não saber como se inscreve no canal. Pede ajuda pro filho, pro neto, pro marido, claro pro cunhado, que sabe. É pro um papagaio. botãozinho. Como é que escreve aqui que eu não tô sabendo? Faz Aperta isso. um botão, inscreva-se, só isso. Mais nada do que isso. Muito bem, eu gostei muito de falar sobre casamento com você. Por que será? Por que será? Não sei também, tô na dúvida. Por que será? Tô na dúvida. Eu sou muito feliz. Gente, continuem namorando. 9.200 dias. Mulheres, façam charme para os seus pura maridos. Travessura. Façam charme pro marido. Faz charme. Isso, finge... Gente, vocês nunca... A gente tem que se fazer de boba. Faz de boba, pra pegar o boba, coveiro. exatamente. Aí o marido vem, aí você... Ai, meu Deus, tem que ser assim. Aí, posso dizer um negócio? Vocês não fazem ideia como a Kênia é bonita acordando. O cabelo todo assim, cara... Você não faz ideia. Pior que você elogia mesmo. Mas eu gosto. Elogia mesmo. Viu? É isso aí. Aí, não esquece de elogio hoje não, tá? Já tô eu aqui no forro.
Tá aí abanando Bora, o tô fogo. abanando o forno já, meu Deus do céu. Ai, Micro-ondas gente. ligado. Vambora, gente. Vambora. Meu Deus, misericórdia, gente. Olha, obrigada Valeu. pela companhia de vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Já não esquece de botar comentário, coração, Se você enviar quiser o que a gente episódio. continue falando sobre matrimônio, sobre filhos, sobre sei lá o que mais, escreve aí, tá? E a gente fala pra vocês. É isso aí. Beijo. Valeu. Tchau, Tchau. gente. Bertaldinho sempre azul.